Você sabe o que é um orc? Mas assim, você sabe mesmo? Aquelas criaturas feias e brutais que servem o Sauron parecem simples, né? Mas vai por mim, elas são muito mais complexas do que parecem. Afinal de contas, e se eu te falar que nem todo orc é igual? Que existe diferentes linhagens, cada um com suas próprias características e que alguns toleram sol, enquanto outros não suportam nem um pouco e ficam praticamente sem eficiência nenhuma no sol. Tem alguns que são soldados de elite e outros são basicamente escravos. Pois é, acontece que a palavra orc é como se fosse um guarda-chuva gigante que cobre uma variedade enorme dessas criaturas. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar como se fosse um guia definitivo para você entender de uma vez por todas a diferença entre todos os tipos de orcs da Terra-média. E não importa se você já assistiu os filmes e leu os livros, eu tenho certeza que você vai descobrir coisa nova aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final que você vai se surpreender. E aí meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo do Mansão Nerd. Então já de início, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Mas agora vamos pro vídeo. E pois é, muita gente que assiste os filmes ou lê os livros coloca todos os orcs no mesmo saco. Mas o próprio Tolkien, genial como ele era, criou um verdadeiro ecossistema para essas criaturas. Eles têm linhagens diferentes, hierarquias complexas, até dialetos próprios, além de vários cruzamentos para criar novas variações. E entender essas diferenças é muito mais do que curiosidade de fã. Depois que você entende tudo, você começa a meio que ver de forma diferente as estratégias militares do Sauron e do Saruman durante a Guerra do Anel. Afinal de contas, você já parou para pensar que os orcs de Moria, aqueles que atacaram a Sociedade do Anel nas minas, parecem tão diferentes daquela perseguição que vem depois com Legolas, Aragorn e Gimli? E qual é a diferença real entre um orc e um goblin? E o que são esses Uruk-hai que aparecem tanto no filme? Então, para você conseguir entender tudo isso, vamos voltar lá direto para onde elas foram criadas. E a história mais conhecida disso tá lá no Silmarillion. E é até meio que bem triste. Segundo o que os elfos contam, os primeiros orcs eram na verdade elfos, onde eles foram capturados pelo Melkor, que é o primeiro Senhor das Trevas, e lá nos primórdios do mundo, nas masmorras escuras, através de tortura e pura crueldade, eles foram sendo transformados lentamente nos orcs que a gente conhece hoje. Porém, aparentemente, o próprio Tolkien não ficou 100% satisfeito com essa ideia, porque em textos mais pra frente, ele começou a explorar outras possibilidades, como por exemplo a de orcs que vieram dos homens, ou até mesmo como se fossem bestas humanizadas que receberam uma vontade maligna de seu mestre. No final das contas, ele nunca bateu o martelo da origem definitiva, o que deixa um ar de mistério, digamos que até interessante. Apesar de que, pra mim, essa origem dos orcs serem elfos corrompidos é a que eu levo como a mais certeira. Agora, uma coisa que eu não sei se alguém aí já se perguntou, mas eu, pelo menos, é algo que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é sobre como eles se reproduzem. E a resposta é que o Tolkien já deixou claro nas cartas dele que os orcs se propagam biologicamente. E que para isso deve haver orcs mulheres. E assim, vai por mim, essa capacidade de se reproduzir, inclusive com outras espécies, vai ser fundamental para um dos vilões que a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora vamos para uma dúvida que é bem comum entre os fãs e que até já me questionaram aqui no canal. Eu vou procurar o comentário da pessoa, mas já faz um tempo, então não tenho certeza que eu vou achar. E a dúvida é a seguinte: qual a diferença entre orc e o goblin? E a resposta é que se a gente for levar bem fielmente a lore do Senhor dos Anéis, é que o Goblin é um orc. E essa confusão começa com o livro do Hobbit, onde o Tolkien usou quase que assim de forma exclusiva a palavra Goblin para se referir aos orcs das Montanhas Nevoentas. Porém, mais tarde lá em O Senhor dos Anéis, o próprio autor esclarece isso no apêndice do livro, explicando que orc é o nome da raça e Goblin é como se fosse uma tradução. Porém, na prática, o termo Goblin acabou sendo associado aos orcs menores que vivem nas cavernas, como os de Moria, por exemplo. Mas a verdade é que eles são a mesma coisa que os orcs. E agora sim, a gente vai entrar na parte que separa os meninos dos monstros. A família orc é dividida em várias linhagens e grupos, com diferenças enormes em tamanho, força, disciplina e até tolerância à luz do sol. Orcs das montanhas, os goblins. Esses são os orcs, digamos que clássicos, que a gente vê em O Hobbit e nas profundezas de Moria. Geralmente eles são menores em tamanho, mais franzinos e, crucialmente, odeiam a luz do sol. Isso porque o sol enfraquece eles, assim, muito, muito mesmo. Por isso, eles preferem viver em túneis e cavernas. As suas táticas de combate refletem isso.
Eles atacam como se fossem enxames, usando a superioridade em números para conseguir vencer o inimigo. Eles são especialistas em emboscadas e no uso de armadilhas e instrumentos para capturar os inimigos. Além disso, tem personagens como Azog de Moria e o seu filho Bolg de Gundabad, que estão ligados diretamente a essa linhagem de orcs do norte, os Uruks e os Uruk-hai. Aqui a coisa fica séria. A palavra Uruk vem da fala negra, que significa simplesmente orc. É meio como se fosse orc em português ou em inglês e na língua negra de Mordor fosse Uruk. Mas na prática, o termo é usado para designar essa raça de orcs superiores, os mais fortes, mais disciplinados que surgiram na Terceira Era. E dentro dessa linhagem a gente tem meio que duas facções principais. Primeiro, os Uruks de Mordor, onde eles são a infantaria pesada do Sauron, grandes, fortes e com uma disciplina militar superior aos outros. E a maior vantagem tática deles era a capacidade de marchar e lutar mesmo com o sol, ainda que com algum incômodo. E depois deles a gente tem a contribuição do Saruman. E é importante dizer que o Saruman não inventou os Uruks. Eles já existiam em Mordor, o que o Saruman fez foi criar e padronizar a sua própria linhagem deles. E talvez em alguns pontos essa linhagem do Saruman seja até meio que, digamos, aperfeiçoada. Pelo menos na minha opinião. E eles são os Uruk-hai de Isengard. Eles eram altos, de pernas retas, extremamente fortes e com uma disciplina de ferro. E eles são marcados pelo símbolo da mão branca. Eles também toleravam sol e tinham uma resistência incrível, capazes de correr por longos trechos, durante dias, com muito, mas muito pouco descanso mesmo. E eles estão até frescos na minha memória, porque se alguém acompanha aqui a área de postagem do canal, viu que recentemente eu tô relendo as Duas Torres, então eles aparecem bastante lá. Mas enfim, esses Uruk-hai se consideravam a elite e desprezavam profundamente os orcs menores, a ponto de chamar eles de Snaga, que é como se fosse algo como servos ou escravos. E uma coisa que era constante também eram as brigas entre as facções do Sauron e do Saruman, como a gente pode ver entre os personagens orcs, o Gluk e o Krishnak. Agora, falando neles, vamos falar sobre os Snaga, que é a palavra orc para escravo, e era exatamente isso que eles eram. Snaga é um termo e um insulto usados pelos Urks para se referir a qualquer orc menor e mais fraco que a linhagem deles. Agora, se você acha os Uruk-hais sinistros, saiba que o Saruman foi além e começou a fazer cruzamento entre homens e orcs. E o resultado foram criaturas mestiças, conhecidas como meio-orcs ou homens-goblins. Eles tinham a altura de homens, mas com feições de natureza orc. E isso tornava eles meio que espiões perfeitos, capazes de se infiltrar em vários lugares. Por exemplo, aquele sujeito de rosto amarelo que o Frodo vê no Pônei Saltitante, por exemplo, ele muito provavelmente era um desses espiões, ou até mesmo um meio-orc. Só um parênteses aqui, não tem nada falando que ele era um meio-orc ou algo assim, é só uma teoria aqui minha, que eu vi na internet e tô trazendo aqui pra vocês. Porém, esses meio-orcs, no campo de batalha como no Abismo de Hel, eles serviram como uma infantaria de choque aterrorizante para os homens. Agora vamos falar sobre alguns detalhes que faziam a diferença. Por exemplo, a sociedade e hierarquia deles. A sociedade orc era brutal e baseada no medo. Tem os Uruk que estão no topo e os Snaga lá na base. Agora, uma coisa fascinante é que existem uma rivalidade e um orgulho entre cada, digamos que, guarnição dos orcs. E a conversa entre os orcs Shagrat e o Gorbag é um estudo de caso perfeito disso. Eles usam gírias, reclamam dos chefes e mostram uma paranoia e o humor negro da vida de um soldado orc. Agora só um parênteses aqui rapidinho. Caraca, não sei se é por causa da minha dislexia, mas como é difícil falar o nome dos orcs. Cada personagem, cada nome orc que eu tenho que ler aqui, sério, é umas 3 vezes que eu erro a pronúncia aqui até sair uma certa. Agora, talvez essa pronúncia errada minha tenha a ver também com o idioma deles, que é o próximo tema. A comunicação entre as tribos deles era uma bagunça total. Eles geralmente usavam meio que uma versão distorcida e maltratada do Westron, que é a língua comum da Terra-média, que eles usavam para se entender. Acima dessa língua ainda também tinha a fala negra de Sauron, que ela era usada sobretudo sob o domínio direto do próprio Sauron, em ordens, maldições e títulos como Lugburs, que era um título para Barad-dûr. Porém, era uma língua rara fora de Mordor. E, além disso, eles ainda davam apelidos, como por exemplo,
O apelido do Saruman é algo como charco, que os orcs usavam e vem da palavra orcish, que na língua geral dos orcs significa algo como homem velho. E pois é, meus amigos, é muita coisa, muito detalhezinho, né? Mas isso é o que, na minha opinião, todos esses detalhes é o que torna o universo do Tolkien tão rico. E se você também é fascinado por esse nível de construção de mundo, e se esse vídeo te ensinou nem que seja uma coisinha nova, comenta aqui embaixo porque isso me ajuda demais e se inscreve no canal, que isso aí fortalece muito o meu trabalho aqui. E ó, um aviso importante aqui pra vocês, se tudo der certo, talvez até nesse vídeo aqui mesmo, mas muito provavelmente daqui a algum tempo, daqui a 2 meses, eu vou estar conseguindo aumentar a qualidade de edição aqui do canal. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que sempre curte, comenta, se inscreve, vocês ajudam muito o canal. E aproveitando aqui o encerramento do vídeo, gostaria de mandar um abração pro meu amigo Ricardo Santos, o famoso Lanterna Verde aqui, acompanha o canal desde o início. E cara, eu sempre respondo seus comentários, mas ultimamente eu peço perdão porque tá difícil, tá tendo muita coisa acontecendo aqui. Não tô conseguindo responder todos os comentários, mas eu leio tudo, tá bom? Pode deixar que assim que der eu volto a responder. Mas então, sem enrolação, muito obrigado, é isso, valeu e fui!